Imagine descobrir uma hérnia abdominal. Você sente lá aquele abolamento e procura um médico, faz o exame. E aí vem a pergunta que tira o sono de muita gente. E aí, será que eu preciso operar? Bom, hoje eu converso com um dos cirurgiões mais experientes em hérnias aqui de Sergipe sobre uma decisão que parece simples, mas raramente é. Seja bem-vindo ao Diagnóstico em Debate, um podcast criado para interagir você, paciente, com o especialista. Eu estou muito feliz com esse episódio, estou muito feliz em estarmos juntos, trazendo informação médica clara, responsável e acessível para cada um de vocês. No episódio, eu tenho a alegria de trazer um amigo e colega, Dr. Paulo Vicente, que está aqui junto conosco. Paulinho, bem-vindo. Que bom Obrigado, que você Ivo. está aqui com a gente. Deixa eu ler um pouquinho aqui. O Paulo lê esse currículo aqui que é grande, hein, bicho? O Paulo é cirurgião geral dedicado a cirurgias de hérnias abdominais, com mais de 20 anos de experiência. Além disso, ele é membro da Sociedade Brasileira e Americana de Hérnias. O que vocês acham que a gente vai falar hoje, né? Sobre o quê? Além de ser doutor em cirurgia pela Unicamp, não é isso, Paulo? Isso. Bom, uma das instituições aí mais respeitadas que a gente tem. E ele atua aqui em Aracaju na Clínica Gastros. Paulo, que alegria que você está aqui com a gente. Projeto que, pelo que eu posso ver, bem legal, bem interessante. E mais feliz ainda por falar de um assunto que realmente é o motivo de minha dedicação diária e toda a minha formação médica, minha formação cirúrgica e que me move realmente no dia a dia aí para poder seguir profissionalmente, que são a cirurgia das hérnias. Então, fico realmente muito feliz e honrado. Parabéns, né, pela iniciativa, porque isso é muito importante mesmo, como você falou. Levar informações para o paciente, ou até mesmo para a população geral, que não é paciente, mas É que verdade. precisa de alguma maneira Verdade. ter boas informações, porque as hérnias realmente são muito frequentes, são muito comuns. Então, não é simples, é muito comum e por isso que eu julgo que é um assunto realmente importante. Nós já vamos deixar aqui logo no início o Instagram do Dr. Paulo. Eu acompanho muito lá as suas redes sociais e vejo que você fala diariamente sobre as hérnias, os diferentes tipos de hérnias. Tira muita dúvida do pessoal, né, da população de uma forma geral. Mas para a gente começar, Paulo, eu queria que você explicasse de uma forma simples para quem está nos assistindo o que que é hérnia. Primeira coisa, né? A gente vai falar hoje sobre hérnia, hérnias de uma forma geral em parede abdominal, vamos focar um pouquinho mais na inguinal, né, que é a que eu mais recebo lá na Medicamp. E eu queria que você me explicasse um pouquinho o que é. Qual é a definição de hérnia? Tranquilo, essa realmente é a pergunta mais comum que a gente ouve no consultório no dia a dia. O paciente ele quer entender o que é uma hérnia, porque saber que existe uma hérnia, até mesmo identificar na maioria das vezes, o paciente consegue, porque a hérnia é muito comum. A hérnia existe e está registrada aí na humanidade desde sempre. É verdade. Então, se você vai para uma pintura, para uma escultura antiga, você muitas vezes vê uma hérnia retratada. Então, saber o que é uma hérnia, reconhecer uma hérnia e saber que existe uma hérnia, isso é muito comum. Agora, o paciente, quando ele chega, ele fica na dúvida: doutor, o que é uma hérnia? Que essa foi a Isso, sua pergunta. exatamente. A hérnia, eu posso falar de uma maneira geral, ela é uma falha no músculo. Então, algumas pessoas, por questões genéticas, elas têm uma propensão a ter uma falha em determinados pontos anatômicos. Entendi. A virilha é um deles. Então, existem algumas estruturas anatômicas ali de músculos que ficam um perto do outro e que, por uma questão genética, majoritariamente, Sim, ela vai ter uma falha. E eu posso falar grosseiramente que existe um buraco nessa região da virilha, na região do umbigo, na região acima do verdade. umbigo, são pontos de fraqueza da parede abdominal. Então, por conta dessa propensão genética, existe essa possibilidade de formar essa falha, esse buraco, e aí quando um paciente faz força, ou quando ele fica em pé, ou quando ele tosse, uma estrutura de dentro da barriga, às vezes uma gordurinha, um intestino, ele passa por esse buraco e empurra a pele. E é justamente por isso que o paciente vê no umbigo aquela bolinha, ele pode ver na virilha uma bolinha, ele pode ver no lugar que ele já fez uma cirurgia uma bolinha, e é isso justamente que é uma hérnia, é uma falha na musculatura que isso acontece na maioria das vezes por questões genéticas.
Ô Paulo, lá no consultório, lá na clínica, eu vejo que isso é muito frequente, né. Eu pego tem um viezinho também, eu pego alguns pacientes seus, mas, não só na ultrassonografia, né, que é o meu dia a dia, mas em outros métodos de imagem também, quando a gente está fazendo por outro motivo, você vê que a hérnia é muito frequente, é muito frequente. Umbilical eu diria que eu vejo bastante, né. Inguinal eu sempre, até ou numa ressonância ou numa tomografia de pelve, você vê lá uma hérniazinha inguinal. Hã, é isso mesmo? É muito frequente ou não? É, Né, ou é uma impressão minha aí do dia a dia? não é uma impressão, é uma doença muito comum mesmo. Como eu falei no início, é uma doença comum, antiga, já de conhecimento popular, as pessoas sabem o que é uma hérnia É verdade. e realmente é muito comum. Você perguntar para várias pessoas, elas vão ter algum conhecido. Quando os pacientes chegam no consultório, eles relatam: doutor, meu vizinho operou, meu tio operou, Verdade. alguém fez. Então, tem um componente genético, que às vezes o paciente fala: olha, doutor, meu pai teve a hérnia, minha avó teve a hérnia, meu irmão já operou. Tem gente que eu já operei 4, 5 pessoas da mesma família com hérnia. Sério? Porque existe essa questão genética. Então, isso acaba refletindo que numa população, de uma maneira geral, Poxa, existe que interessante. um número muito grande de pacientes com hérnia. Um homem, ele tem uma chance, ao longo da vida, de 20% de desenvolver uma hérnia. Então, é muito comum. E aí, cada tipo de hérnia vai ter uma chance maior. Uma hérnia no homem é mais comum uma hérnia inguinal. Sim, Uma mulher que engravidou, uma hérnia umbilical. E assim vai. Um paciente que fez uma cirurgia cortando a barriga, ele vai ter uma chance de uma hérnia incisional, que é uma hérnia de um corte. Então, são muitas hérnias, e é muito comum, porque é uma questão genética associado aos fatores ambientais. Isso eu não falei, mas é importante ressaltar que não é só a genética. sim, É a genética e os fatores ambientais. entendi. Bom, às vezes quando, eu descubro uma hérnia lá fazendo ultrassom, a primeira pergunta que eu escuto, cara, é assim: "Precisa operar? Doutor, precisa operar? E aí?". Aí, quando é seu paciente, eu já digo: "Não, espera aí, vamos conversar com o Paulo, vamos ver, você vai lá". Ah, não digo de imediato, né, a gente precisa tem vários critérios para a gente avaliar. Mas aí eu te pergunto, né, quando é que você decide operar essa hérnia, né, quais são os parâmetros, o que é que você avalia para poder decidir: "Olha, vamos acompanhar", ou então: "Vamos operar essa hérnia", o que é que você vê? Essa é uma boa pergunta, porque essa é realmente uma das principais dúvidas dos pacientes, e até Isso, muitas vezes até o receio, a angústia, isso. Fala em às vezes, cirurgia, né, o é, cara já fica um de, pouco preocupado ali, né, o que é que pode acontecer e exatamente, de tal. alguma maneira ele quer saber se existe uma alternativa que não seja cirurgia, porque Exato. afinal de contas ninguém gosta de cirurgia com razão, não é? Porque a pessoa quer estar em casa, quer estar tranquila, ela não quer ir para um hospital. É normal isso. Então a gente precisa ter essa compreensão, essa sensibilidade de perceber que ninguém quer fazer uma cirurgia. É Nosso verdade. papel enquanto cirurgião é acalmar o paciente, mostrar para ele que em alguns casos não tem muito o que fazer, é preciso operar e acalmá-lo, mostrar que existem boas alternativas, que é uma cirurgia que, quando bem feita, é simples e seguir o processo. Agora, quando é que eu decido que uma hérnia precisa ser operada? Existem inúmeros fatores que a gente vai precisar avaliar, mas um deles é o mais relevante. Se o paciente tem essa hérnia e ele está sentindo dor Sim, ou algum desconforto, ele precisa operar, porque aquilo ali já está com um impacto na vida dele e ele não vai poder ficar a vida toda sentindo dor na região da hérnia. Então, se ele tem dor, ou até mesmo um estágio abaixo de dor, que é um desconforto, que é uma situação muito comum. Às vezes o paciente ele não sente dor, mas ele sente uma agonia, uma já peguei muito gastura, essa queixa. não é? É, Então exato. esse é um outro ponto. E existe ainda um outro fator. Às vezes o paciente não sente dor, ele não sente desconforto, mas ele começou a pensar na hérnia, então ele não consegue mais ir para academia porque ele fica Sim, com medo da hérnia, ele não consegue mais pegar um peso na rotina. Muitas às vezes até o paciente fica com receio de atividade sexual, porque ele sim, acha que vai sim, forçar a sim. hérnia. Então acaba impactando negativamente na qualidade de vida do paciente. Perfeito. Então o paciente ele não tem queixa, mas ele
começa a ficar só pensando na hérnia. Então, nesses casos, um paciente que tem sintoma ou que aquilo já está tirando o sossego e a paz do paciente, são as duas situações que nós já indicamos uma cirurgia imediatamente. Entendi. Algumas vezes o paciente pode não ter dor nenhuma, ele está bem resolvido com aquela hérnia, e quando eu vou examinar, ele tem uma hérnia grande de crescimento progressivo. Sim. Nesse caso também, eu sugiro a cirurgia, porque a hérnia está demonstrando um crescimento progressivo. Então, por que eu não vou sugerir a cirurgia agora para deixar 1, 2, 3 anos ela dobrar de tamanho e eu precisar É bem operar esse possível que você paciente? faça essa cirurgia, claro, né, no Isso, futuro. isso. Então, é bem provável que ela aumente de tamanho e eu vou deixar de operar ela menor para operar ela daqui a 2, 3 anos maior. Entendi. Então, quando o paciente tem sintomas, quando ele começa a afetar a qualidade de vida, tem impacto na qualidade de vida, ou quando essa hérnia já é grande ou com crescimento progressivo. Nesses 3 casos, nós normalmente já vamos com muito cuidado, com muita explicação, Sim. mostrando que essa hérnia precisa ser operada. Paulo, agora você falou uma coisa interessante aí, que é, tem alguns pacientes que ficam receosos em relação à academia, a uma atividade física um pouco mais intensa, mas tem essa relação com a hérnia? Por exemplo, a hérnia pode aumentar, né, com esforço físico intenso na academia, o cara vai, pega um peso ali intenso, ou ela pode surgir dessa forma? Isso é uma dúvida que eu acho que muita gente tem em casa. É, Essa eu essa é posso dizer carro-chefe, que né? é a Essa... número 1. Doutor, por que que eu tenho essa hérnia se eu não pego peso? Exatamente, Você Essa já é uma explicou dos dúvida. fatores Isso, genéticos, tal, isso. tudo. Eu sempre faço a seguinte analogia, quando eu falo essa frase, eu noto que o paciente ele percebe, Dá aquele ele saca, pega aquela a lógica sim, da sim. coisa. Eu falo: "Vamos lá, hérnia não é só peso". Essa é uma crença limitante, é uma ideia que realmente Isso é não não importante a gente não é deixar claro, né. não é a verdade. Sim. Aí eu pego pro paciente, olho no olho dele e falo: "Se hérnia fosse só peso, todo pedreiro ia ter hérnia. Todo jogador Pô, é verdade, profissional de né. futebol ia ter hérnia. É verdade, Paulo. Todo estivador ia ter uma hérnia. Isso. Todo crossfiteiro ia Ixi, ter hérnia". E aí eu pergunto: "Você já passou em alguma academia de crossfit ou num canteiro de obra de uma casa que você é reformou verdade, e cara. todos os pedreiros falaram: 'Doutor, eu já tive uma hérnia'?" Não é. Então não é peso a única causa. O paciente ele tem que ter genética, como eu já falei, uma Isso, tendência genética que vai ser, eh eh, piorada a depender de como ele leve a vida. Se ele tem genética forte e ele é um pedreiro, provavelmente ele vai desenvolver essa hérnia mais cedo. Se ele tem genética e ele nunca pega peso, é um sedentário, talvez ele só tenha essa hérnia mais tarde. perfeito. Então, Entendi. é um conjunto de fatores. E aí, trazendo para um outro tipo de hérnia, uma hérnia umbilical. Uma mulher Sim, teve 2, 3 filhos, a distensão da parede abdominal para a gestação, aquilo facilita também uma genética. Toda grávida, depois de 1, 2, 3 filhos, vai ter uma hérnia umbilical? Não. sim. As que têm genética vão ter. Então, é um somatório de fatores. A obesidade tem relação, porque quanto mais obeso o paciente, maior o volume intraabdominal e maior a pressão nessa parede abdominal. Então, também tem componente. O tabagismo, algumas pessoas falam que existe uma relação. Então, é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que interferem. Eu julgaria a genética o principal deles e recebendo de influência externa as atividades físicas, se ele é um tossidor crônico, se ele é um Sim, sim. constipado, se ele tem o É, intestino preso, se a mulher engravidou, se fez uma cirurgia prévia. Então, essa essa é uma dúvida que é muito importante para a gente esclarecer, que a hérnia não é só peso. perfeito, perfeito, Paulo. A gente sabe, né, na nossa prática diária que a cirurgia em si, ela anda muito junto com a imagem, né, cada vez mais, né, nos últimos anos. Eu lembro até na minha época de acadêmico que a imagem, ela não era tão frequente, né, até porque não tinha, não sou velho não, hein, pessoal, mas Uhum. mas, não era tão frequente na prática diária, sabe.
A tomografia era acessível, mas não era tão acessível há uma coisa de, sei lá, 15 anos atrás. A ressonância também não, o ultrassom era mais acessível, mas também não era tão simples, né, para todo paciente ter acesso ali a um ultrassom rapidamente. Mas hoje é algo que realmente, assim, de certa forma impensável, né, você fazer uma cirurgia sem fazer a depender da indicação, claro, um exame de imagem. Qual que é a importância em si, por exemplo, da ultrassonografia, quando você faz ali as cirurgias das hérnias inguinais, qual é a importância de você ter um bom exame de ultrassom ali naquele momento? É, Isso é um divisor de águas para sim. você no seu trabalho? Como é que isso interfere no resultado da cirurgia, né, no planejamento cirúrgico, como é que isso acontece? Bem, você Puxando a falou sardinha para o meu lado, né, um mas pouco. você falou você não inventou nada, você falou uma verdade. É nítido que hoje em dia nós temos a sorte, né, de contar com a radiologia para poder, facilitar a nossa vida como cirurgião, Essa é tanto a do ponto ideia. de vista de diagnóstico, como de planejamento, como de controle pós-operatório, então é fundamental, a imagem estar ao nosso lado. Hoje eu não consigo pensar uma cirurgia de hérnia sem um ultrassom, para me tirar uma dúvida em um caso Sim, difícil, em uma tomografia para poder me sim, me mostrar como está a parede abdominal, para poder fazer um planejamento cirúrgico em uma hérnia mais sim, complexa. Então é fundamental sim, os exames de imagem. Falando mais especificamente sobre hérnias inguinais, que são sim. as mais comuns, eu recebo muito paciente com hérnia no meu consultório. E alguns desses pacientes, eles já chegam com uma hérnia, assim, muito fácil de ser diagnosticada, de ser Visível, né. percebida, Você visível. O próprio paciente, é, Ivo, ele já sabe: "Doutor, eu tenho uma hérnia". exatamente, é verdade, Ele não está é chegando: "Doutor, verdade. eu tenho um carocinho que dói". O É, que é? Não é, é. Como chega às vezes em outra especialidade que o paciente chega: "Ah, eu estou com febre, mal-estar, calafrio", aí o clínico vai elaborar um diagnóstico. Não, o diagnóstico do meu paciente, ele já chega feito. Ele já chega: "Doutor, eu tenho uma hérnia. Eu vim saber aqui o que é que eu preciso fazer". é verdade. Só que existe um número grande de pacientes que chega com dor na região da virilha, já presumindo que é uma hérnia, Sim, que às vezes um vizinho disse que era uma hérnia, às vezes até outro colega médico disse que é uma hérnia, mas que quando eu ouço a história dele, não é compatível com hérnia, e quando eu examino esse paciente, eu não consigo ver uma hérnia. perfeito. Então, esse paciente é um paciente que eu preciso de um subsídio que vai vir através dos exames de imagem. Então, nesse paciente, que é uma dúvida diagnóstica, eu preciso de um ultrassom. E aí entra o detalhe, É eu isso, preciso de um ultrassom bem feito, exato. porque esse ultrassom é o que vai definir se eu vou começar a pensar em cirurgia ou não para esse paciente. Então, olha a Responsabilidade, né. responsabilidade e a importância desse exame de ultrassom, porque vai ser ele que vai nortear se eu vou pensar que eu vou operar o paciente ou não, que eu vou levar um paciente para um centro cirúrgico, fazer uma anestesia, invadir a região inguinal do paciente. Então, esse exame, para mim, ele tem que ser bem feito, tem que ser cuidadoso, porque é um Exato. exame definidor. Olha o detalhe. Às vezes, quando o médico faz um ultrassom e ele vê um tumor no rim, Sim, exemplo aqui que veio na cabeça agora. Normalmente ele vai ser complementado com uma tomografia, uma exato, ressonância. isso Então, mesmo. aquela decisão daquele laudo do ultrassom, ele vai ter depois digamos assim, uma outra Sim, validação. sim, sim, Muitas vezes o ultrassom da hérnia, não. E é com aquele ultrassom que um cirurgião vai decidir se ele vai operar ou não. Então, existe uma importância muito grande de um ultrassom bem feito para esse cenário, principalmente, de dúvida diagnóstica. E não é incomum, não é infrequente não. Porque dor na região da bacia, da pelve, na região inguinal, muita gente tem. verdade. Só que nem sempre vai ser hérnia. Muitas vezes vai ser, mas nem sempre será. E aí, nesse caso, entra a importância de um ultrassom bem feito para trazer para mim essa impressão. Olha, eu vi aqui que tem uma hérnia, que tem uma fragilidade, etc. Então, essa é a situação mais comum. Existe uma outra situação que também é muito comum. O plano de saúde, muitas vezes, ele exige
um laudo para autorizar a Sim. cirurgia. Sim, 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 Então, sim. por mais que eu veja que tem a hérnia, que o paciente Precisa ter saiba algo que é uma hérnia, documentando ali, né. o plano ele exige esse laudo para autorizar a cirurgia. Não vou entrar no mérito de, Sim, de se está certo ou se sim. está errado, né? Eu tenho minha opinião, mas aqui a gente não tá para discutir isso, mas Perfeito. é uma realidade. Muitas vezes o plano exige esse ultrassom. Então o paciente ele vai ter que ir lá fazer ultrassom para ter esse laudo e o plano de saúde dele liberar. Depende de cada plano, tem planos que são mais rigorosos, outros são mais flexíveis no sentido de um relatório, mas Sim, não é infrequente isso acontecer. E ainda tem um terceiro cenário, Ivo, diz que aí eu acho que qual. é o pior. É Hã. o paciente que chega dizendo que tem uma hérnia, Já sei, que chega com que eu já conto a sei. história e eu acho que não é história de hérnia, E ele chega e já ele sei. chega com o exame físico que eu examino, eu não vejo hérnia, e ele chega com um outro ultrassom falando que tem hérnia, mas eu não consigo Perfeito. pela Sei fotografia que eu sei que não é o melhor para se basear, mas eu não consigo ser convencido, eu não consigo ser convencido inclusive do que está redigido do ponto de vista de informações relevantes. Então entendi. esse paciente é o para mim é o mais difícil, porque eu preciso, com muita sutileza, eh desfazer uma concepção que ele tem que o que vai salvar aquela dor dele é a hérnia, porque eu francamente, eu não sei se aquela dor é da hérnia. Eu Aquela acho que a dor pode situação é mais ser é difícil, mais difícil, não aquela tem dor dúvida. pode ser uma dor do quadril, de uma degeneração articular, pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor urológica no homem, pode ser uma dor da coluna irradiada para a região Que é anterior, comum. pode ser uma dor ginecológica de endometriose ou cistos de ovário. Perfeito. Então, existem muitas causas de diagnóstico diferencial para dor na região inguinal. E a gente, cirurgião de hérnia, a gente tem que ter responsabilidade, porque você não pode sair operando todo mundo que tem dor na virilha e um ultrassom qualquer falando que tem hérnia. Esse é o pior paciente no sentido de responsabilidade, porque corre o risco de você operá-lo e ele continuar com a mesma dor. E aí você agora faz parte daquela história. E aí você vai ter que justificar, poxa, né, talvez não fosse. Então, nesse caso, eu boto um ponto na história, um ponto continuando e falo para o paciente: olha, calma, nós precisamos agora, com muita cautela, entender se essa dor que você está sentindo é uma hérnia e se tiver uma hérnia, se a dor é da hérnia. Exato. Tem isso também, Tem né. isso também, Porque às vezes o paciente ele já recebe o diagnóstico de hérnia e diz: "Então tá explicado minha tá dor". explicado. Às vezes ele tem uma hérniazinha mesmo ali no É, ultrassom, tem uma mas coisa ele tem um pequena. problema na coluna, ele Exato. tem uma degeneração articular, e Perfeito. aí você opera a hérnia e ele continua com a mesma dor. Então ele não foi eu não consegui melhorar a vida do meu paciente. E a gente precisa melhorar a vida do paciente de alguma maneira. Você sabe que quando eu recebo os pacientes, né, alguns dos seus, eles, passam para mim essa preocupação que você tem, né. E eu reforço isso: "Poxa, o Paulo, ele quer entregar o melhor para o paciente, né, ele quer ter certeza do que ele está fazendo ali, né". E os pacientes percebem muito isso, né, isso é uma coisa a qual eu me orgulho muito de fazer parte também desse processo. O ultrassom, como você falou, é um exame que é simples, mas tem 2 coisas importantes: é operador dependente, então exige, né, uma pessoa capacitada, um médico capacitado ali para poder fazer as imagens, e um bom aparelho, né, porque se a gente não tiver, um não anda sem o outro, né. Então às vezes eu lembro que quando eu voltei logo para cá, eu tinha algumas ofertas de trabalho que o pessoal, ah, oferecia, né, eu tinha acabado de chegar, então, né, estava querendo trabalhar, claro, na minha área, mas o aparelho não era bom. E aí eu digo: "Cara, não adianta, não adianta, porque tem coisa aqui que eu vou deixar de ver, né. Você pode se dedicar, colocar o paciente de cabeça para baixo, você não vai ver". Então, 2 coisas que eu, assim, defendo muito, né, você tem que ter uma boa formação, você tem que estar se mantendo atualizado sempre, estudando sempre, e você ter uma boa máquina do seu lado. Aí é o mundo aí a gente fecha, né. E
uma coisa que eu acho super importante é exatamente dedicar tempo a isso, né, a esse atendimento em si. Então, você separa um horário na sua agenda, né, que não é 5 minutos, não é 10 minutos, não é 15 minutos, né. Você separa aí pelo menos uma meia hora, onde você vai fazer todas as manobras possíveis, eu digo, porque às vezes a gente tá com o paciente deitado lá na maca, eu peço para ele fazer, a gente chama de manobra de Valsalva, né, eu peço para ele assoprar, né, soprar aqui para poder fazer força, aumenta lá então a pressão abdominal, né, e para tentar aparecer a hérnia, né, empurrar a hérnia e aparecer. É, cara, e na grande maioria das vezes eu já diagnostico ali, mas tem gente que não. Tem gente que não, eu faço, passo 20 minutos ali com o paciente e não apareceu hérnia. Então talvez se eu tivesse parado ali, o exame ia sair normal. E aí eu peço para o paciente ficar em pé, né, fica em pé, faz ainda a valsalva e vai lá e aparece, pequenininha, mas aparece, né, ou às vezes até nem é pequena, né, mas ela aparece. Então é uma coisa interessante, a gente tem que ter essa dedicação, né. Se dedicar tempo a isso, você colocar o paciente deitado, o paciente em pé, avalia de diferentes formas, né, pede auxiliar ali da sala que fica ali do lado, que às vezes o paciente fica um pouco tonto, porque ele está fazendo ali, assoprando toda hora, fazendo a valsalva, você segura ali porque, poxa, né, isso vai eu achei muito interessante, cara, agora na Jornada Paulista de Radiologia, eu assisti umas aulas sobre a parte de parede abdominal, tal, no ultrassom. E no início teve uma médica, Ana Paula Quintana, que é a parte de medicina paliativa, né? E ela falou uma coisa muito interessante do médico radiologista, quer dizer, a gente de certa forma tem um poder de, a partir do nosso laudo, do que a gente fala, mudar a biografia do paciente, né? Então é algo que É, a gente tem que ter muito cuidado com o que está fazendo, né? Porque às vezes a gente está falando de hérnia, né? Às vezes isso pode justificar realmente a dor do paciente, né? Ou às vezes um caso, até um quadro de câncer, alguma coisa, isso vai mudar a vida dele dali em é. diante, né? Então isso é um senso de responsabilidade que a gente tem que ter, né? Isso é uma coisa que eu prezo muito, né, e eu vejo que você também. Eu Essa é acho uma que coisa até eu nunca tinha feito essa analogia, mas eu acho que ultrassom, ultrassonografia geral e hérnia, elas têm uma característica em comum, porque ambos são ditos e considerados simples. sim, "Ah, é um ultrassom, eu vou ali fazer um ultrassom qualquer". "Ah, é uma cirurgia de hérnia", né, fazer ali bobagem, coisa simples, né, é, mas não são. isso, Né, um ultrassom que não traz uma informação importante, que deixa a desejar, ele pode impactar em um diagnóstico e numa conduta. Uma hérnia perfeito. que muitas pessoas acreditam que é simples e que qualquer pessoa pode fazer de qualquer jeito, isso pode trazer um impacto para um paciente. Eu sei porque eu no meu consultório, eu vejo muitos pacientes que foram operados, que deram problema, então eu noto como não é algo tão simples como é Não é, desenhado, é como verdade. é opinado por médicos, por colegas, por pessoas leigas. As pessoas leigas eu até compreendo, né, agora um colega médico, é que ele precisa Poxa, entender a importância de uma cirurgia bem feita. Às vezes uma cirurgia de hérnia que volta, aí já não já é uma outra cirurgia maior, às vezes um paciente ele fica com uma dor crônica, às vezes um paciente ele precisa ser reoperado várias vezes pela mesma hérnia. e a parede Então, ali já fica cheia de já fibrose fica, ali, né, comprometida, cada nova comprometida, reabordagem é, é mais difícil, mais complicado. Então, verdade. ultrassom tem que ser bem feito, para poder definir o qual caminho o paciente vai seguir, e a cirurgia de hérnia tem que ser bem feita para ser uma cirurgia definidora. Por isso que eu falei no começo do podcast, eu falei, é uma cirurgia simples quando é bem feita. E essa é a resposta que eu falo para o meu paciente: "Doutor, essa é uma cirurgia simples, não é?" Gostei Eu dessa, falo: "É sim". Eu gostei, falo: gostei. "Sim, é. É simples quando é bem feita, É verdade. Caramba, porque se não for bem feita, não vai ser e nunca será mais simples uma cirurgia de hérnia". poxa, perfeito, Paulo. É. Paulo, e dentro do seu currículo aqui, né, eu já sei isso,
por fora, né, sem ler seu currículo, já sabia disso. Você também, se especializou um pouco na parte de cirurgia robótica, não é isso? Isso. Também. E aí, explica um pouquinho pra gente, para o paciente também, qual que é a diferença de você fazer um procedimento cirúrgico, né, através da robótica, ou uma cirurgia aberta, ou através da vídeo? O que é que muda, né? Como é que muda esse pós-operatório? Como decidir qual usar? Bem, Como que é assim, isso? Ivo, a cirurgia robótica, para mim, é o avanço assim mais fascinante que eu já pude experimentar na medicina, na cirurgia. Sim, Dentro da minha área de atuação, eu vi vários avanços técnicos, avanços de materiais, avanços, né, da radiologia, por sim, exemplo, sim, foi um baita de um avanço. Ao verdade. longo dessa minha história, eu estou fazendo 20 anos formado, e eu pude ver vários avanços, mas nenhum deles se equivale à cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica, ela traz uma série de recursos para o cirurgião que a gente nunca imaginou que a gente fosse alcançar, do ponto de vista de amplitude de movimentos de uma pinça cirúrgica, da capacidade de visualização de estruturas anatômicas que, por outros métodos, a gente não tem a capacidade de enxergar. Entendi. Eh eh, então, assim, a a a precisão dos movimentos, a amplitude dos movimentos, isso tudo traz um impacto na cirurgia. Então, quando eu falo sobre cirurgia robótica, eu estou falando de uma cirurgia que vai me trazer mais qualidade. Então, eu posso dizer com muita tranquilidade que a cirurgia robótica é uma cirurgia melhor do que a cirurgia laparoscópica. Algumas pessoas questionam trabalhos científicos que falem sobre melhores dados, mas os resultados científicos eles vêm depois da nossa percepção clínica. Então, é nítido que a cirurgia robótica é melhor. Não tenho a menor dúvida que mais cedo ou mais tarde vão ter vários trabalhos mostrando as vantagens da cirurgia robótica. E hoje eu posso dizer com muita tranquilidade: tem cirurgias da parede abdominal que a gente não consegue fazer se não for robótica, ou Sim. consegue com muito Verdade. sofrimento e muita luta, Caramba. né? Uma cirurgia de uma hérnia incisional, Sim, né, uma sim, hérnia sim. lateral, uma hérnia lombar. Então são cirurgias que, para fazer por vídeo, é muito difícil, é muito, assim, é um custo muito grande de esforço, de resultado que não é tão bom. Já a robótica, ela acaba superando todas essas dificuldades e acaba oferecendo para o cirurgião essa possibilidade. A cirurgia robótica não é o robô que faz, é o cirurgião que faz a cirurgia e as pinças do robô, eles vão seguindo os movimentos que o cirurgião faz. Então isso é uma vantagem enorme e se a gente tivesse acesso e facilidade, praticamente todas as cirurgias seriam por robótica. Mas hoje, como ainda não está tão acessível, ainda é caro, a gente realmente oferece para os casos mais difíceis, os casos mais complexos e para todo aquele paciente que consegue enxergar nessa ferramenta uma vantagem e que ele quer para ele o que tem de melhor. Claro, Então, sem dúvida. mesmo num caso simples, eu posso oferecer a cirurgia robótica, porque eu sei que eu vou estar fazendo uma cirurgia melhor do que a laparoscópica. Ô Paulo, e aqui em Sergipe, a gente já tem acesso à cirurgia robótica? Como é que tá? Já tem. A gente Já tem tem uma sim. máquina em um hospital privado Tá, e outro hospital privado, já está em fase de aquisição e de instalação da máquina, já está oficialmente comprado, então entendi, é questão de entendi. meses para o segundo hospital ter Ter também, ter então é uma também. coisa que já é acessível pra gente sergipano aqui Sim, sim, conseguir. Poxa, sim. muito Assim, a feliz. cirurgia robótica, aqui em Sergipe já está desde 2019. Tem alguns Tá. cirurgiões que foram os pioneiros, que fazem muita cirurgia, e eu também tenho feito cirurgia robótica para hérnias da parede abdominal, para aqueles casos que a gente achar interessante, que a gente achar que tem benefício, ou para aquele paciente que queira a melhor cirurgia para o caso dele. Eu achei fantástico, eu tenho um caso, o caso da minha mãe inclusive, não foi nada relacionado à hérnia, foi uma cirurgia torácica, graças a Deus não foi nada, assim, de câncer, nada disso, né, mas ela precisou fazer e na época, acho que foi 2022, tal, tinha só um robô aqui, e o Dr. Bonomi, que é cirurgião torácico, veio fazer um curso aqui, né, então eu pude acompanhar essa cirurgia da minha mãe e eu fiquei
achei É, fantástico é, o aparelho, né, como ele entra, como ele disseca ali as estruturas, os vasos, né, a delicadeza do caramba, é um negócio assim, eu é, fiquei é fascinante. Eu acho que essa fascinante. é a palavra que pode descrever. E assim, é o robô que tá lá, É, o médico tá lado de cá, um aparelhinho aqui, manipulando as manipulando as pinças. pinças de cá. A cirurgia não é o robô que faz, porque alguns Sim, pacientes falam: claro, "Doutor, você aqui. eu queria que fosse você que fizesse". Fique tranquilo, sou eu que faço e o robô, ele é a pinça que vai Exato, traduzir na cirurgia os movimentos que eu, cirurgião, estou fazendo. Então, por melhor que seja o robô, mais avançado, mais claro, moderno, se se você você não colocar tiver, uma pessoa que não sabe fazer a cirurgia, ele não vai conseguir superar claro, aquela sem dúvida, aquela sem in dúvida. incapacidade. Por isso que a junção de um cirurgião Já que tem um sabe direto. fazer a cirurgia com essa ferramenta, aí é uma excelente junção, entendeu? Então é assim, é preciso saber pilotar a máquina. É, Exatamente, é como os cirurgiões mais, antigos da robótica falam: "Não adianta você dar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, porque exato. ela vai acelerar, o carro vai perder o controle e ele vai bater a Ferrari. É preciso saber dirigir a Ferrari". Paulo, agora a gente vai tirar umas dúvidas, uns mitos, de uma forma bem simples aqui, bem popular. Eu vou jogar a pergunta e Tranquilo. você vai tirar essa dúvida aí da galera. Primeira coisa que a gente escuta, e às vezes eu escuto também lá fazendo ultrassom, é: "Doutor, minha hérnia tá estrangulada? E aí, que é isso?" Essa é uma pergunta comum e uma preocupação frequente, porque as pessoas elas falam de hérnia estrangulada como uma complicação da própria hérnia. Exato, E de fato é. Por conceito, é uma hérnia que o conteúdo de dentro da barriga passou pelo buraco da hérnia e não voltou mais para dentro da barriga. E aí ele fica preso. E aí, quando ele fica preso, ele começa a ter alguns probleminhas porque esse conteúdo está preso. Isso que é uma hérnia encarcerada, que é presa, e estrangulada, que é quando ela, além de presa, ela começa a ter um sofrimento, de ter complicações por estar presa. entendi. Então, essa é realmente uma complicação mais temida das hérnias e que realmente, muitas vezes, é o que motiva a gente a sugerir a cirurgia. A chance de uma hérnia em uma pessoa estrangular, ela é pequena. Sim. O número de hérnias e o número de estrangulamentos é desproporcional. Poucas hérnias estrangulam, mas existe esse risco. E a Você gente pode reduzir manualmente pode, ali? pode. Pode, né? Você pode, com cuidado, ir botando a hérnia de dentro, De volta. novamente dentro da barriga. Sim, Às vezes o próprio paciente ele já faz sabe isso, exato. esse caminho e ele mesmo já coloca. Só que algumas vezes ele vai começar a reportar para você que ela está saindo e ficando presa com uma frequência maior, que ele está tendo uma dificuldade maior em colocar para dentro. Entendi. E algumas vezes ele pode dizer: "Doutor, hoje ela não entrou". Como aconteceu agora recente, um paciente de 95 anos, que eu já acompanhava há muitos anos, ele não queria operar, eu indiquei a cirurgia, porque era grande Sim. e incomodava ele, ele disse que não queria, e um dia ele chegou no meu consultório e me disse: "Doutor, eu não consegui botar para dentro". Quando eu examinei, a hérnia estava presa, de fato ele sentiu alguns problemas dessa Sim, condição e teve que fazer uma é, cirurgia às pressas. entendi. Bom, outra muito frequente que deve chegar às vezes no seu consultório: "E aí, isso pode virar câncer?" Essa é uma pergunta também comum. As pessoas veem aquele caroço e às vezes perguntam: "Poxa, será se isso aqui é uma hérnia mesmo? Será se não é um câncer, doutor?". A hérnia não vira câncer, porque a hérnia, ela é uma falha na musculatura e aquilo ali é uma gordurinha, um intestino que está preso. Então, zero chance Perfeito. de virar câncer. E a hérnia pode voltar depois da cirurgia? Pode. E é É outra importante pergunta. deixar claro isso para o paciente. Eu sempre digo para o meu paciente que a hérnia dele tem chance sim de voltar. Quando eu falo sobre estatística geral de uma hérnia inguinal operar e voltar, eu estou falando aí de 3, 4, 5% a depender de literatura, de livros. Então ele tem 5, vamos dizer assim, por alto, 5% de chance dessa hérnia voltar. Agora Entendi. eu falo também para o meu paciente, que é minha obsessão ali, minha meta, fazer a cirurgia com todo o cuidado, com o que há de melhor,
usando os melhores materiais, em um bom hospital, fazendo uma cirurgia bem feita para lutar para a estatística dele ser zero. Infelizmente, eu não posso dizer que não vai voltar. Pode sim voltar. Então, isso é preciso que fique claro para o paciente, porque às vezes, mesmo com o melhor material, a melhor cirurgia que eu posso fazer, fruto de anos de dedicação a essa cirurgia, e com o melhor material, o melhor cirurgião, o melhor paciente, essa hérnia pode voltar. Então, realmente, sim, a hérnia pode voltar, mas é uma chance muito pequena dela voltar. Ô Paulo, agora, eu queria que você explicasse rapidinho para o pessoal, o que que é a tal da tela? Que todo mundo às vezes quando vai lá, eu já estou fazendo um controle pós-operatório, e o paciente vai e me pergunta: "E aí doutor, como é que tá a tela? Será que é a tela? Será que esse incômodo que eu estou sentindo é a tela?", né, eu escuto muito essa pergunta também. Então o que que é a tela? Para o pessoal de casa entender. Como eu falei no começo que existe uma fraqueza genética, então naquela região, por exemplo, na hérnia inguinal, existe uma fragilidade. Então não adianta eu chegar naquela região ali da virilha Sim, e tentar fechar ou então reparar uma área que é geneticamente frágil. Então, nesse caso, para poder compensar essa área de fragilidade por uma questão genética, eu coloco um dispositivo ao redor dessa falha e esse dispositivo é a tela. A tela é um material de derivados do plástico. Pode ser polipropileno, poliéster, existem vários materiais, isso é uma questão muito específica. Bem, mas o fato é que é um dispositivo, normalmente de 10 por 15 centímetros, parece um cortinadozinho assim, um mosquiteiro, como a gente chama aqui, né? Ele é um retângulozinho que a sim. gente tem que colocar nessa região ao redor da área da hérnia para que aquilo gere naquela região uma área de fortalecimento, uma área de maior força, evitando dessa maneira que as hérnias voltem. Então, desde que surgiu o uso das telas, o número de hérnias que voltaram diminuiu significativamente. Poxa, isso é bem importante, né. É. E a gente consegue ver as telas nos exames de imagem. E eu acho muito melhor, né, eu pessoalmente, eu acho que os demais colegas também, de ver no ultrassom. Porque no ultrassom, a tela, ela gera você dá para ver até a malha ali, né, e ela gera uma sombra, uma leve sombra ali posterior, e você consegue ver exatamente onde ela está posicionada, né. Então, Então, num controle de ultrassom é possível ver a extensão dessa tela. exatamente, Até mesmo exatamente. porque o paciente pergunta, doutor, essa tela vai ser absorvida pelo corpo? Exato, exato. Não. Se ela for absorvida, ela não está fazendo o sentido de estar ali fortalecendo aquela área. Então, ela vai estar sempre ali. Depois de alguns meses, já não vai ser mais possível distinguir o que é tela e o que é músculo. É uma coisa só, uma área de cicatriz. Sim. E aí, por isso que essa tela fica sempre aí presente nessa região. Ô Paulo, para a gente ir caminhando aqui para o final do podcast, eu queria que você resumisse tudo isso que a gente falou, né? Deixando uma mensagem aí para os pacientes que estão aí com suspeita de hérnia, aqueles que já tiveram hérnia, o que devem fazer, qual a mensagem que você deixa para cada um deles, assim, relacionada ao tema? Bem, eu acho que a primeira mensagem e a mais importante é que se o paciente ele sabe que tem uma hérnia ou que ele tem uma suspeita de uma hérnia, ele passe numa consulta sem compromisso com um cirurgião de hérnia. Por quê? Muitas vezes ele ouve de um conhecido, ouve de um médico não especialista, ah, não precisa fazer nada. Ah, não, isso aí não tem o que fazer. E às vezes ele perde tempo, às vezes ele chega já em uma condição já mais avançada. Então, o mais importante que eu acho como mensagem é que se tiver uma hérnia ou suspeita de hérnia, passe em uma consulta com um cirurgião para poder entender, saber qual o melhor caminho para ele. Nem toda hérnia vai ser operada, Sim, entendeu? Então, outras vão ser, mas é importante que ele ouça de alguém que é especialista, que posso dizer assim, que é dedicado ao assunto, que ele possa ouvir as orientações corretas.
para que ele não seja assim atrapalhado por uma internet, por Exatamente, exatamente. algum conhecido, ou até mesmo, às vezes, um médico que não lida com isso no seu dia a dia. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que é uma doença que não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma doença muito comum, então muitas pessoas que vão ouvir o podcast ou já têm, Exato. ou conhece alguém que vai ter, ou conhece alguém que tem, ou Sim. vai ter. Sim. Então, não é para ficar preocupado, achando que é o fim do mundo. É uma cirurgia que a gente faz com muita tranquilidade, não é? E os resultados são muito bons. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que, ao decidir fazer a cirurgia, ele realmente entenda que a medicina, ela precisa de coisas boas, né? O paciente ele precisa entender que existem lugares que são melhores, que existem médicos que vão fazer um exame de imagem que vai ser mais tranquilo, que vai entregar uma qualidade melhor para ele. Eu acho, Ivo, que as pessoas estão começando a perceber isso cada vez mais. É O isso que eu paciente percebo, sabe Paulo. que Eu percebo ultrassom de isso. 3 minutos e meio, Exato. feito em larga escala, ele não vai entregar Não tem qualidade. como, cara. Não Um tem. cirurgião que atende 30 pessoas e que faz cirurgias, né, de qualquer jeito, ou o contrário, aquele que faz uma cirurgia dessa a cada 1, 2, 3 meses, ele não vai encontrar qualidade. Então, a gente precisa entender que a nossa saúde é o nosso maior bem e que a gente precisa realmente começar a valorizar coisas boas na medicina. A gente não valoriza um bom restaurante, uma boa roupa, né, um bom vinho. Por que que, quando é para cuidar da nossa saúde, a gente vai em algo que é considerado qualquer? Então, Poxa, isso que definição são boa, Paulo. algumas coisas, são essas 3 coisas que eu gostaria de deixar aqui como mensagem. Poxa, eu tenho que concordar 100% com você e eu queria até deixar essa mensagem também para o pessoal que está em casa, né? Invista na sua saúde, né? Tenha cuidado para onde você está indo, né? Poxa, procure na parte de imagem, procure um profissional que tenha experiência no assunto, né? Seja um radiologista, seja um ultrassonografista, mas alguém que esteja comprometido para poder entregar o melhor, né? E é por isso que hoje muito a gente acaba fazendo né, as indicações, as parcerias, porque um não anda sem o outro. Não é Exatamente. verdade, Paulo? Você precisa de um bom exame de imagem, né? E eu preciso da sua indicação para poder fazer o melhor para o paciente, né? Então a gente anda junto, né? O cirurgião, radiologista, muitas vezes o cirurgião oncológico, o ginecologista, anda muito com o setor de imagem, tem que haver essa parceria, né? Já se fosse o tempo onde o radiologista ficava sentado no seu quartinho ali, na salinha, laudando o exame, tchau, né? Pelo contrário, hoje é tudo multidisciplinar, né? A gente liga, a gente conversa, a gente debate os casos, a gente tira as dúvidas, né, uns dos outros. Os casos mais difíceis a gente leva para uma mesa para discutir. Então, isso é uma coisa que, né, é fantástico, né? Porque a gente aprende com o colega e a gente consegue, através dessa análise multidisciplinar com vários profissionais, entregar o melhor para o paciente. Exatamente. Então, a mensagem que eu deixo pro pessoal que está em casa, assim, tenha esse cuidado, né? Procure sempre um bom profissional, um profissional que tenha sido indicado, um profissional que tenha procedência, que você saiba da formação, porque eu acho que é muito importante. E onde é que o pessoal te encontra, Paulo? O pessoal que está aí assistindo a gente aí pela primeira vez. Eu atendo na Clínica Gastros, que é a clínica na qual eu sou sócio, né, junto com meu irmão Marcelo Grande Marcelo. Felipe, proctologista, e Oderlan, que é o anestesista. Eu atendo lá, que é no Centro Médico Jardins, Perfeito. 14º andar. Super indico. Precisando, estamos às ordens. É isso aí. Bom, que bom. E eu tô lá na clínica Medicamp, fica bem próximo aqui ao Hospital Cirurgia, né? Ali próximo à Praça da Bandeira, realizando os exames de ultrassom. Paulo, poxa, foi muito bom, hein, cara? Falar contigo. Que bom que você pôde estar aqui presente. Para mim foi uma alegria ter você nesse primeiro episódio.
e a gente falando sobre um tema que é tão comum e que traz tanta dúvida para o pessoal, né? Obrigado mais uma vez aí, valeu aí pela parceria, obrigado pela confiança também. E tamo junto aí. Mas nesse 2026, 2027, vamos aí estreitar os laços, né? E continuar com as nossas parcerias aí. Com fé em Deus. Beleza, eu que agradeço a oportunidade aí e parabéns pela iniciativa do projeto e persista, porque realmente eu acho que é importante que a gente consiga, de alguma maneira, esclarecer dúvidas, trazer informação de qualidade para os pacientes, né? Perfeito. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado aí nosso primeiro episódio aqui do Diagnóstico em Debate. A ideia é exatamente ajudar a esclarecer as suas dúvidas. E se você tiver dúvida, se você gostou, curte, compartilha. E se tem dúvida, escreve aqui embaixo, manda perguntas aí pra gente. Nós vamos deixar depois aí o e-mail para quem quiser, ou pode deixar também nos comentários, que eu passo as dúvidas aqui pro Dr. Paulo, beleza? Um grande abraço e até a próxima, pessoal!